Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 28 de julho, agora na Espanha, 20 horas e 18 minutos no Brasil, 15 e 18 da tarde. Gente, eu tô nos 5 minutos, ancorado pela banda de VWAP no intraday. Vocês vejam que a gente está dando vigência àquela cunha triangularizada que acabou tendo o início da formação dela, o dump e o pump, ultimada, o início dessa formação ultimado em razão do discurso do Donald Trump. Assim que ele começou a falar, a gente sofreu um pumpzinho, depois um dump, e aí depois, basicamente, a gente seguiu desenhando fundos ascendentes, topos descendentes. Aqui no 6 horas, nesse momento, a gente está tentando romper essa LTB, essa linha de tendência de baixa. Eu volto a insistir com os senhores que a BTC no diário só vai descansar lá no patamar entre 70 e 73. Depois que a Bitcoin se livrou dessa congestão aqui, ó, formando que essa cunha com a aresta superior flat e a base formando essa inclinação padrão de 45 graus, ela fez 1, 2, 3, 4 e a onda 5. São subondas, na verdade, porque olhando de forma mais holística essa movimentação, na verdade isso aqui virou um grande mastro, isso aqui é uma grande congestão, uma bandeira de alta, que na verdade é uma canaleta virtual de baixa e que agora vai romper de forma ascendente para levar a BTC em direção a 100 mil dólares. Essa configuração está mais clara aqui no diário, ancorado na nuvem de Shimoku e nas 3 linhas do canal de Keltner. Eu sei que existem louváveis opiniões em contrário de supostos cripto-influencers, mas eu ouso afirmar aos senhores que a janela temporal de embarque está se encerrando. As altcoins também estão desenhando uma clara bandeira de alta com um mastro muito bem delineado, uma canaleta virtual de baixa muito bem desenhada e que em algum momento, vou até despoluir aqui para os senhores, em algum momento vai explodir para 2 trilhões na primeira pernada, cujo target final vai ser algo acima de 7 trilhões. Na minha leitura vai ficar entre 8 e 10 trilhões. O que eu tenho para dizer para os senhores com relação ao início de uma alt-season, uma estação das altcoins mais contundente, é o seguinte: muitas pessoas me mandam mensagens aqui no canal querendo primeiro saber uma data exata do início dessa estação das altcoins, uma data exata quanto a um eventual bull run das altcoins, já que muitas altcoins ainda estão pesadas. Gente, o que vocês precisam ter em mente é o seguinte: alguns falam que as altcoins vão começar, podem começar a subir a qualquer momento, como eu sustento isso, que as altcoins vão iniciar um pump a qualquer momento. Uns falam em meados de outubro, outros falam em meados de setembro. O fato é o seguinte: algumas altcoins de alta octanagem já descolaram daquelas outras mais pesadas. Tipo, não tem como negar que uma Solana já descolou. Vamos colocar a Solana no semanal? Não tem como negar que a Solana já rompeu a sua acumulação. Qualquer movimento mais brusco da BTC em direção a 70, a 73, a Solana facilmente buscaria os 300 dólares. O que eu quero dizer com isso? Muitas altcoins vão criar a sua própria alt-season, a sua própria estação das altcoins. Não esperem que a base daquelas altcoins de alta octanagem crie um tapete em direção, um pavimento em direção ao bull run de forma uniforme. Muitas altcoins já vão colocar as manguinhas de fora e iniciar a sua própria estação das altcoins. E outra, eu pessoalmente eu tenho uma tese no seguinte sentido: a BTC quebrando 70 mil dólares vai iniciar uma queda na dominância brutal. Vou para a dominância agora. A dominância, ela continua ali entre 55% e 56%, estressando essa linha de tendência de baixa, mas a dominância, quando começar a abrir esses morobuzus para baixo, ninguém segura mais as altcoins. Esse estresse da dominância de baixo para cima contra essa LTB tá desenhando os estertores, os finalmente dessa congestão. Eu volto a insistir com os senhores que quando a dominância da BTC começar a tombar,
Nada, absolutamente nada segura uma ETH, uma Solana, uma Avax. Basicamente será uma corrida maluca. E vocês percebam, lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC. Só significa que as altcoins, o market cap delas vai se expandir de forma mais exponenciada e explosiva que a própria expansão do market cap da BTC, que vai continuar subindo. A queda da dominância só significa uma participação menor do market cap do Bitcoin dentro do market cap de todo mundo cripto. Agora, o que eu quero mostrar para os senhores é a longevidade dessa pernada parabólica. Gente, serão basicamente 32 barras de uma semana. A gente vai ter ali poucos meses para desenhar aquele bull run parabólico. Quem vivenciou 2017, 2018 e olha o que aconteceu em 2017. O market cap das altcoins saiu de 28 milhões e foi buscar 446 bi. Uma valorização insana de quase 2 milhões por cento. É óbvio que essa valorização não vai ser replicada em percentuais absolutos nesse ciclo, mas vai ser o recorde em aporte líquido de recursos no market cap das altcoins, porque aqui em 2017 e 2018 a gente saiu de 28 milhões e catapultou para 446 bi, mas na prática só entrou 446 bi. Aqui a gente vai catapultar desse patamar atual de 1 tri para 8 tri, mas vão entrar basicamente 7 trilhões. É isso que eu quero que os senhores entendam. E 7 trilhões aportando no mundo cripto e bombeando as altcoins de alta octanagem, isso aqui vai ser a maior transferência de riqueza desse século. Muita gente não consegue entender isso. Eu volto a afirmar, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não ousem ficar de fora disso que vai ser life change para muita gente. Vai ser mudança de vida para muita gente. Facilmente os gemas vão ofertar altcoins que vão entregar vezes 20, vezes 30, até mais de vezes 30. Não ousem ficar de fora disso que vai ser o que provavelmente será reconhecido no futuro como a maior transferência de riqueza desse século. É isso que está acontecendo com a AI, vai acontecer com o mundo cripto. Vocês vejam que uma Nvidia saiu de 80 bi e catapultou para 3,3 tri. Isso vai acontecer com as altcoins, já que o mercado ainda nem precificou o RWA, o Real World Assets, que é a tokenização de ativos do mundo real. O mercado, a gente está numa fase embrionária. Agora que a Binance foi autorizada por um tribunal federal norte-americano a promover tokenização de treasuries e bonds, só porque a BlackRock já tinha conseguido isso e já está ultimando a tokenização de treasuries e bonds na rede ETH. Basicamente, imóveis serão NFTs. Nós seremos NFTs para as redes num futuro muito próximo. A simbiose entre AI e o mundo cripto sequer começou a ser precificada. Não ousem ficar de fora diante do que vai ser a maior transferência de riqueza desse século. Gente, a BTC segue acumulando, tá desenhando o bico de uma figura triangularizada que provavelmente vai explodir de forma ascendente. No 6 horas a gente precisa romper essa LTB que tá aprisionando ela. Isso deve acontecer nas próximas horas. Na seara fática, Robert Kennedy Jr., o candidato independente à corrida presidencial norte-americana, exortou os americanos a votarem nele, porque ele pretende criar uma reserva não de 1 milhão de BTCs, mas de 4 milhões de bitcoins. A senadora pró-cripto republicana pelo Wyoming, a Cynthia Lummis, depois do discurso do Donald Trump lá na Bitcoin Conference em Nashville ontem, ela afirmou que vai apresentar um projeto de lei obrigando o Departamento do Tesouro norte-americano a comprar pelo menos 1 milhão de BTCs para criar um tesouro, uma reserva no Tesouro Federal norte-americano. O Robert Kennedy Jr. disse que a única coisa que pode salvar
os Estados Unidos e o dólar norte-americano é ter uma reserva de 4 milhões de BTCs. E depois do discurso do Donald Trump, lembrando que o Donald Trump comparou o market cap do ouro com o market cap da BTC com o market cap da prata e do ouro. Ele não disse expressamente que ele criaria uma reserva no Tesouro Federal norte-americano em BTC, mas ele deixou isso nas entrelinhas. Depois do discurso do Trump, Hong Kong agora disse que não há tempo a perder e a ideia de uma reserva estratégica em Bitcoin tem que ser discutida no parlamento de Hong Kong. Lembrando que Hong Kong é uma província autônoma chinesa, eles conseguiram, num tratado com o Reino Unido, a China continental conseguiu a reintegração da província de Hong Kong, que pertencia ao Reino Unido, e basicamente dentro desse tratado há uma autonomia legislativa e financeira também dessa província, que goza de uma autonomia que as outras não gozam. Então eles podem, além de definir a própria política macroeconômica, agora dentro do parlamento de Hong Kong, que é a província mais autônoma da China, eles podem também criar uma reserva estratégica de BTC. Lembrando que essa notícia, na verdade, ela poderia, o parlamento de Hong Kong poderia, com essa discussão, estar alfinetando a China continental, mas as autoridades financeiras do Banco Popular da China, que é o Banco Central Chinês, não reprovaram a ideia. Então vocês vejam que está rolando uma verdadeira profusão de decisões macroeconômicas e geopolíticas financeiras em torno do Bitcoin, que transcende em muito a própria eleição norte-americana. Ontem mesmo, logo depois do discurso do Donald Trump, eu li várias postagens, principalmente na conta do Elon Musk, e ele afirmou, e eu até repeti isso no meu vídeo de hoje de manhã, ele disse que o Trump é uma liderança inspirada por outras lideranças políticas mundo afora. É só ver a situação do Brasil. Tem vários políticos de direita no Brasil que se inspiram no Donald Trump, e isso vai influenciar as decisões macroeconômicas de um futuro muito próximo. O fato do Trump ter comparado o market cap do ouro com o market cap da BTC já fez, por exemplo, o parlamento de Hong Kong começar a discutir a ideia de uma reserva estratégica em BTC em favor do Tesouro de Hong Kong. Lembrando que o Trump falou, palavras do Trump ipsis literis, em apenas 15 anos o Bitcoin passou do zero para o 9º ativo mais valioso em capitalização no mundo. Ou seja, depois ele comparou o market cap da prata com o market cap da prata e do ouro, com o market cap do Bitcoin. Ou seja, e depois ele, no final do discurso, ele disse que não tem dúvida de que o market cap do Bitcoin vai transpassar o do ouro. Só que para isso, obviamente, bancos centrais precisam comprar BTC, porque bancos centrais hoje fazem reservas estratégicas em ouro. E para flipar o market cap do ouro, é preciso que bancos centrais que emitem as divisas fiat soberanas comecem a encarteirar Bitcoin. Isso vai ficar para o próximo ciclo. Nesse ciclo de 2024, que vai se arrastar até 2025, é o ciclo onde os banqueiros privados estão encarteirando BTC. Na seara geopolítica e finanças internacionais, com a redução da taxa básica de juros nos Estados Unidos já vista como um negócio praticamente fechado entre os principais analistas econômicos, a questão agora se concentra em saber em que velocidade o Fed irá abrandar. O Banco Central americano poderá fazer reduções rápidas ou fará reduções pausadas? Os cortes serão efetuados num ritmo constante ou será intermitente? Enfim, tudo isso não é possível saber. Mas uma coisa é certa, a partir de setembro, não esperem, né, setembro para começar a encarteirar Bitcoin. Por isso que eu volto a afirmar e reafirmar para os senhores. É uma insanidade o sujeito não estar embarcado no mundo cripto neste exato momento. Mais difícil do que tentar achar a data e a hora exata desse foguete que vai começar a decolar, o mais razoável o mais factível, né, o que provavelmente vai acontecer, é que muitas altcoins vão criar a sua própria alt-season
e já vão descolar, como é o caso da Solana. Então não aguardem que esse foguete do Total 2 decole e faça o sol nascer para todas as altcoins. Basicamente, muitas out-seasons, as estações de altcoins específicas já começou para várias altcoins, como é o caso da Solana. Não tem como negar que a Sol descolou. Então o sujeito vai ficar esperando a AVAX bater. A AVAX hoje está 27,47. Vai esperar a AVAX bater 50? A AVAX é a próxima que vai decolar. Ou seja, não há como ficar aguardando. Façam um preço médio. Toda vez que houver uma quedinha, encarterem, porque isso aqui vai explodir. E não alavanquem neste mercado. Para obter ganhos obscenos, indecentes neste mercado, não é preciso alavancar. Basta que os senhores se posicionem nas altcoins corretas. Essas que eu garimpei no Gemas Altcoin Alert. Já que ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não ousem ficar de fora dessa mega pernada de prosperidade. E Israel já iniciou a resposta ao Hezbollah, que atacou as colinas de Golã e matou 11 crianças. Agora Israel e o Netanyahu estava voando dos Estados Unidos de volta para Israel quando o exército israelita iniciou a resposta, o ataque. Netanyahu e o exército de Israel reúnem-se após o maior número de mortos civis desde o ataque do Hamas em 7 de outubro. É bem provável que agora a guerra franca contra o Hezbollah comece. E poderia as defesas de Israel, o Iron Dome especificamente, suportar um ataque simultâneo do Hezbollah e dos rebeldes iemenitas Houthis? Gente, o Iron Dome, ele tem as suas falhas. Isso ficou provado naquela salva de mísseis que o Irã mandou contra Israel agora no primeiro semestre, no segundo trimestre desse ano. Nesse ataque iraniano, ficou claro que o Iron Dome tem um limite ali de projéteis que eles conseguem interceptar. Mas não é prudente cutucar Israel com uma vara muito curta, porque Israel possui o artefato nuclear. E diante desse cenário em que o mundo se encontra, Israel poderia fazer uso, se ela se sentir, se a existência do Estado de Israel ficar ameaçada, ela poderia fazer uso contra, inclusive, o Irã. E é óbvio que tudo isso é calibrado, mas se houver um ataque orquestrado para testar o Iron Dome pelo Hezbollah e pelos Houthis, é muito provável, e sabendo que quem financia esses dois proxies de Teherã é a Guarda Revolucionária, não fica totalmente fora do radar Israel fazer uso de uma Kinder surpresinha e jogar um artefato nuclear na cabeça ou do Hezbollah, ou dos Houthis, ou mesmo de Teherã. Enfim, gente, nesse cenário hecatômbico nuclear, Israel tendo começado a responder ao Hezbollah, e a gente não sabe como isso vai terminar, é bom comprar a BTC e correr para as montanhas, porque isso aqui fatalmente vai explodir em direção a 100 mil dólares. Ó, a BTC agora a 68,191, acho que nos 5 minutos já rompeu. Agora, na minha leitura, só vai descansar em 69,400. Se romper 69,400, teria que buscar o topo desse grande mastro que formou essa grande bandeira de alta lá em 73,777. Se BTC romper 70 e buscar 73, aí, meus amigos, vai ser uma corrida maluca. Muitos dos senhores que ainda não embarcaram não encontrarão um ponto seguro de embarque. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.